A Ronda do Consumidor está na cidade de Lagoa Santa e eu peço que vocês memorizem o nome dessa cidade. Lagoa Santa. Em Minas Gerais, muito próximo da cidade administrativa, estou em frente ao Economart. Essa empresa que já gravei 2 vezes, hoje é a 3ª vez, sobre um evento ligado a essa empresa. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Eu não vou fazer a mesma piada que já fiz a algumas reportagens aí acerca do nome da cidade. Eu poderia perguntar aí para a produção, qual é o nome dessa cidade? Lagoa Santa. Mas não farei hoje, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Mas antes, eu quero fazer um esclarecimento. Porque publiquei na última reportagem, a última publicação no canal Bem Mendes TV, eu publiquei acerca da decisão teratológica, absurda, completamente antijurídica, ao meu ver, afrontando diretamente o artigo 37 da Constituição da República, cujo princípio da administração pública lá elencado é o princípio da moralidade. Então, no meu sentir, essa sentença ataca o princípio da moralidade da administração pública. Que sentença é essa, Bem Mendes? Uma sentença na qual o juízo da 4ª Vara Civil da comarca de Betim me condena a pagar indenização à loja que praticou o crime de receptação contra as joias que foram furtadas na minha residência. E aí o juiz entende que, com a reportagem, com a exposição do caso, as pessoas teriam dado um decréscimo patrimonial à empresa e a minha reportagem teria atacado a honra da empresa que praticou crime de receptação contra mim e que os seus sócios foram presos em decorrência de um inquérito que tramita em São Paulo, pelo quê? Receptação, crime de receptação de joias, relógios de ouro, roubados em São Paulo e vendidos aqui em Belo Horizonte. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero esclarecer que naquela reportagem, aliás, eu disse que uma vez que eu estava percebendo que o sistema estava se movendo, passando inclusive pelo judiciário de primeira instância e segunda instância, para destruir o trabalho da Ronda do Consumidor e inviabilizar o trabalho, eu disse que o ano de 2025 seria um ano de bastante oração e observação e que eu estava, então, mudando a minha perspectiva, algo que eu sempre havia dito, que eu gostava de fazer jornalismo, iria continuar sempre fazendo jornalismo. Eu disse naquela reportagem que foi publicada ontem que eu estava, então, agora aberto a pensar, colocar o meu nome à disposição da sociedade mineira para que em 2026, talvez, estivesse à disposição aí como um pré-candidato, um possível pré-candidato ao Senado da República. Inclusive algo que muitos de vocês já vêm falando há muito tempo. Mas talvez pelo meu sotaque mineiro, como bom mineiro que sou, muita gente entendeu que eu estivesse falando que iria parar com a Ronda do Consumidor. Por qual razão? Porque em um momento da reportagem eu disse assim: eu vou parar de gravar para a Ronda do Consumidor? Eu vou parar de fazer as reportagens da Ronda do Consumidor? Gente, aqui em Minas nós não temos o costume de enfatizar muito as perguntas. A gente não faz aquela pergunta com entonação muito enfatizada. Irei parar com a Ronda do Consumidor? Como alguns estados têm. Não. Então foi entendido que era uma afirmação. Jamais pararei com o trabalho da Ronda do Consumidor. O trabalho da Ronda do Consumidor é uma missão que eu encaro ter sido dada por Deus para levar cidadania e combater a injustiça. Então, quando eu disse que colocava meu nome à disposição para uma possível pré-candidatura ao Senado da República, é justamente por acreditar que um senador da República, se eleito, conseguiria muito mais fazer um trabalho de defesa do consumidor de forma extremamente muito mais eficaz junto às instituições do que simplesmente um jornalista. Jamais pararei com o trabalho da Ronda do Consumidor, tá certo? Jamais! Entendam isso. Aliás, eu pararia se o Senhor Deus assim determinasse, tá ok? Mas então vamos lá, por que estou em frente ao Economart? Tem um boletim de ocorrência aqui que eu quero ler para vocês. Gravamos um desfecho judicial
que envolvia a Economart, que um consumidor estacionou no estacionamento da Economart, teve o seu veículo furtado, a empresa foi condenada em primeiro grau e depois a turma recursal reforçou a condenação, confirmou a condenação e a empresa foi condenada a pagar ao consumidor indenização por danos materiais. Nós viemos aqui para que a empresa pudesse se manifestar acerca, inclusive, da condenação. Por quê? Porque na contestação, lá na primeira instância, a empresa reclamou. A empresa reclamou que, mas nós não tivemos o direito de resposta. Não é verdade. Inclusive, a Justiça reconhece que houve o direito de resposta. Não é verdade, porque nós viemos aqui e perguntamos se tinham que manifestar. Mas eu falei, então, já que estão reclamando que naquela outra vez não houve direito de resposta, agora eu vou dar um direito de resposta ainda mais eficaz. Eu vou à empresa para ouvir se a empresa tem algo a se manifestar acerca da condenação. Me colocaram para falar com a advogada da empresa. A doutora Milene, meu pai do céu, Milene do Carmo Teodoro. Deixe-me ler o currículo dessa advogada aqui. Tá publicado, o currículo Lattes dela publicado. Mestrado em Direito Internacional e Direitos Humanos. Integração e Estado Plurinacional, pela PUC Minas. Pós-graduação em Direito Processual Civil, pela Universidade FUMEC. Graduação em Direito pela Universidade FUMEC, advogada e professora universitária. Doutora Milene Teodoro, é com muito constrangimento que eu gravo essa reportagem, porque a senhora é uma professora universitária. E errar da forma como a senhora errou aqui é complicado para uma professora universitária. Lembrando que eu respeito muitíssimamente os professores universitários, inclusive é um plano, porque eu tenho alguns planos para minha vida, certo? Então, depois da medicina, quando eu estiver ali, talvez, com os meus netinhos, eu pretendo ser professor universitário de Direito também. Direito ou Medicina, mas Medicina eu acho que não. De Direito. Então eu respeito os professores universitários, porque são eles que formam a geração de juristas que temos aí. Mas quando um professor universitário tropeça no mobralzinho do direito, porque algumas coisas são elementares e não dá para tropeçar. Algumas coisas no direito são muito específicas. Aí é possível que tropece, que não se saiba. Mas no mobralzinho é complicado. Vindo de um professor universitário, o negócio fica feio demais. Então vamos lá. Vocês vão ver no que a professora Milene tropeçou. Me perdoem o constrangimento, tá? Me perdoe já. Vão me perdoando aí. Mas é complicado para uma professora universitária. Imagina os alunos pensando. Olha, ela fez um boletim de ocorrência contra mim após a publicação, porque me colocaram para falar com ela. E eu falei, então, doutora, a senhora quer, em nome do Economart, manifestar acerca do processo e tal. Aí a doutora Milene fez o que vocês vão ver aí. Eu vou pedir à produção para nem colocar muito. Coloca só o trechinho que a doutora fala o seguinte. Eu estava errando o nome da doutora. Eu estava falando Milena. Se eu conheço mais Milena. Eu estava dizendo Milene. Aliás, eu estava dizendo Milena. E o nome dela é Milene. Milene do Carmo Teodoro. Ela me corrigiu e falou assim, Milene Teodoro, para você colocar aí na sua reportagem. Ela falou que era para eu colocá-la na reportagem. Doutora, professora universitária, a senhora falou para eu colocar a senhora na reportagem. Coloque um trechinho só dessa parte aí, produção. Milena, vamos ser objetivos. Milene. Milene de quê? Milene de quê? Milene Teodoro. E aí só coloca Milene Teodoro. advogada da Economart. Tá? Milene Teodoro. Pois não, a senhora me respeite, a senhora não conseguiu provar essa tese de sensacionalismo, a senhora perdeu na justiça. Pois bem, a doutora Milene me surpreende com um processo que teve um desfecho horrível para um professor universitário. Mas, antes do processo, ela fez um boletim de ocorrência contra mim. Histórico da ocorrência.
Em 30 de 1 de 2025, comparece nessa companhia de polícia militar a vítima de difamação. Oi? Tá. Senhora Milene do Carmo Teodoro, e relata que, no último sábado, dia 25 de 1 de 25, foi surpreendida com a publicação do programa Ronda do Consumidor no canal do YouTube, Instagram, Facebook do apresentador e advogado Ben Mendes, no qual o referido colocou a sua imagem e foto e seu Instagram, além de gravar ligação telefônica sem o seu conhecimento e expor nesses canais. Pausa. Ô, doutora, a senhora falou que era para colocar, doutora. A senhora falou. Não é possível que a senhora foi lá na frente de um policial militar e tentou meter essa. Acho que não. Continuando. Nessa violação de direito de imagem, o senhor Ben Mendes causou enorme constrangimento. Constrangido tô eu, porque a senhora vai ver o que a senhora fez. Constrangimento, situação vexatória, prejuízo à sua honra e exploração comercial ao imputar à vítima de difamação fatos inverídicos e situações divergentes da realidade relativos a processo da empresa em que a vítima se faz representante legal. Aí, tem mais coisa aqui no boletim de ocorrência que eu nem vou ler, porque parece muito mais teoria da conspiração, sabe? Coisa assim, de teoria da conspiração, mania de perseguição. Eu não vou nem ler aqui o que ela... Tem até de hacker. Até de hacker, a professora falou aqui. Tá bom, deixa pra lá. E aí, então o que a doutora faz? Ela vai lá e ajuiza contra mim. Gente, será que o Economart não paga bem o seu jurídico? Economart, agora deixe-me sair aqui do papel de jornalista e falar como um advogado. Pague bem os advogados. Advogados merecem ser bem remunerados. Paguem bem os advogados. Até porque, gente, quando o advogado não é bem remunerado, ele pode tentar buscar uma oportunidade de ganhar dinheiro processando a parte que estava sendo parte de um processo que ele estava atuando. Tá confuso, né? Eu vou trocar em miúdos. A professora universitária, advogada Milene do Carmo Teodoro, ela saiu da posição de advogada da Economart e decidiu me processar pessoalmente. Ô doutora, a senhora estava atuando como advogada da empresa, por que você está me processando pessoalmente? Ali era uma reportagem envolvendo a Ronda do Consumidor, o consumidor e a Economart. Me colocaram para falar com a senhora porque a senhora era representante da Economart. E foi a senhora que pediu para colocar o nome da senhora na reportagem, meu Deus. Agora a senhora vai sair... imagina se todo advogado for fazer isso. Economart, pague bem os seus advogados. O que a doutora fez? Gente, calma. A doutora, o desfecho vocês vão ver como é vexatório. Aí sim o desfecho é vexatório. A doutora Milene, ela ajuizou, sabe onde? Lá em Betim. A doutora Milene foi lá em Betim ajuizar contra mim e caiu no gabinete da juíza do caso Sposari. Deixe-me abrir aqui o que a doutora Milene coloca aqui na petição inicial. A doutora Milene, ela coloca na inicial que eu, naquele momento, o réu, além de intimidar pessoalmente os trabalhadores da empresa Multicom, enquanto trabalhavam sem a devida autorização, aquela coisa toda que vocês estão cansados de saber que fazem para tentar desqualificar o nosso trabalho. E aí eu não vou perder meu tempo lendo aqui, eu vou fazer o seguinte, o processo é público, tá? O número do processo está aqui, é só vai lá e lê quem quiser, tá? Mas aí, a doutora Milene, ela pede indenização, gente, o processo ficou de 50 mil reais, Economart, pague bem os seus advogados. A doutora Milene, ela quis 50 mil reais, ela quis que a reportagem saísse do ar, uma reportagem que ela pediu para colocar o nome dela
você colocar aí na reportagem, doutora, professora. Eu sei que ser professor é desafiador, eu sei que às vezes o aluno mexe com a cabeça do professor, mas nós temos que ter equilíbrio, cabeça no lugar, para saber o que a gente pede, inclusive em juízo. Ok, tá, ela pede tudo aquilo que vocês estão cansados de ver aí, e ela juizou lá em Betim, pediu indenização por dano moral, bota aqui um monte de coisa, foi um negócio, uma petição inicial grande, o que ela fez? Tá bom. Doutora Milena, aí a senhora recebeu a resposta da juíza, doutora. E agora, com bastante constrangimento, eu falo, porque a senhora, além de advogada de uma empresa do porte da Economart, e deveria saber o mobralzinho do direito, além disso, a senhora é professora universitária. Qual qualificação para estar diante de uma turma de direito terá um professor se ele não souber competência territorial, doutora? Professora, isso é o mínimo que um professor universitário, professor de direito tem que saber, doutora. Isso é o mínimo. Imagine lá, competência territorial está na lei, doutora. Não precisa de virar pirueta, de dar 3 pulinhos, não precisa, doutora. Está no Código de Processo Civil, doutora. Está na Lei 9.099, doutora. A lei que regulamenta o juizado especial, doutora. Aí o que a doutora fez? A doutora Milene, ela foi lá para Betim ajuizar contra mim, só que a doutora Milene mora em Belo Horizonte. Ela poderia ajuizar em Belo Horizonte? Poderia. De acordo com o Código de Processo Civil, ela poderia. E a doutora Milene poderia ajuizar aqui em Lagoa Santa? Poderia. Por quê? Porque o Economart está aqui em Lagoa Santa. Mas a doutora Milene, ela foi para Betim. Por quê, doutora? A senhora não sabe competência territorial, doutora? Aí, gente, ela teve que receber uma aula da juíza. O papel do juiz não é ter que ficar dando aula para advogado, muito menos dando aula para advogado que é professor universitário. Pelo amor de Deus. A juíza, na sua sentença, ela fundamenta o seguinte, olha. A requerente, que é a doutora professora universitária Milene Teodoro Santiago, a requerente, conforme se denota da petição inicial e dos documentos de ID e tal, possui residência em Belo Horizonte. Tá. A doutora Milene mora no bairro Buritis, ok. Poderia ajuizar em Belo Horizonte. E dos relatos tecidos na inicial, extrai-se que a filmagem e reportagem foi realizada pelo réu, então o jornalista Ben Mendes, no estabelecimento comercial Multicom Atacarejo, situado em Contagem. Aqui a juíza erra, na verdade não é Contagem, aqui é em Lagoa Santa. Aí a juíza precisa ensinar para a professora universitária o que está escrito no Código de Processo Civil. Ela fala assim, na presente hipótese, a requerente pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência dos supostos prejuízos causados à sua imagem por meio de reportagem jornalística. Muito bem, juíza. A senhora coloca aqui que é reportagem jornalística, porque o Poder Judiciário tem que concordar que a ronda é jornalismo. Produzida por ele no dia 25 de janeiro de 2025 e veiculada, aliás, no seu canal denominado Ronda do Consumidor. Não é Ronda do Consumidor mais. Não é Ronda do Consumidor mais, é Ben Mendes TV, que tem um quadro que é Ronda do Consumidor. O que impõe a aplicação da regra prevista... A juíza começa a ensinar direito processual civil aqui para uma professora universitária. O que impõe a aplicação da regra prevista no artigo 4º, inciso 3º da Lei 9.099. In verbis, ou seja, o que está escrito lá, artigo 4º, é competente para as causas previstas nessa lei o juizado do foro, inciso 3º, do domicílio do autor, ou do local do fato, ou do ato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Doutora, professora, não está sabendo competência territorial? Isso é processo civil 1, doutora. Na mesma linha, dispõe o artigo 53
inciso 5º do Código de Processo Civil. Artigo 53. É competente o foro, inciso 5º, do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Ante o exposto, julgo extinto o processo, tudo bem? Sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso 3º da Lei 9.099/95, cancelo a audiência designada para o dia 7/5/2025. Ô, professora, a senhora possui pós-graduação em Direito Processual Civil, professora? Na pós-graduação, na graduação já ensina Direito Processual Civil. Na pós-graduação, a senhora é pós-graduada em Direito Processual Civil. A senhora deveria saber competência territorial, tá? Aqui é Lagoa Santa, a senhora poderia ajuizar aqui. E a senhora mora em Belo Horizonte, a senhora poderia ajuizar lá. O único lugar que a senhora não poderia ajuizar é em Betim, e a senhora ajuizou. Por isso, seu processo foi extinto, sem resolução do mérito, tá bom? Então, arquivado. A senhora deu sorte, doutora Milene Teodoro, que a senhora ajuizou no juizado especial, senão a senhora teria que pagar custas processuais, tá bom? Então a senhora agradece a Deus, dá para relembrar aí direito processual e fica para as próximas. E lá na sala de aula que os alunos aprendam que competência territorial é algo primaz no direito. De Lagoa Santa, Minas Gerais, quem não gosta da Ronda do Consumidor, boa gente não é. Abraço. Débora Novaes e seu João, lá do Barreiro. Para Débora Novaes e seu João, lá do Barreiro. Quem é contra a Ronda do Consumidor, cada dia se revela que boa gente não é. Minas Gerais pode dormir tranquila, eu e a minha equipe continuamos trabalhando. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Ah, eu não vou... Eu tô coçando. Isaac, onde é? Lagoa Santa. Bem mentes para a Ronda do Consumidor. Aê, valeu. Muito obrigado. Todo respeito aos senhores, tá?